Boa noite a todos. Eu acho que não tem como não se emocionar, né? Porque a gente está vivendo um momento de profundo ataque da família humana. A gente está vivendo um momento de um sentimento de desespero nas pessoas. E eu sinto isso porque eu passo o dia ouvindo pessoas, eu passo o dia conversando com pessoas, eu passo vendo as notícias, eu vejo famílias humanas tentando sair de países conflagrados em guerra, com os filhos violentados, traficados por sexo, a Europa fechando as portas. A gente vê cenas de um mundo que parece que não tinha mais sentido de existir. E diante disso, os dramas das nossas famílias, que parecem imensos, se tornam pequenos e nos fazem refletir sobre a necessidade da gente repensar a forma como a gente vive a vida. Quando a gente pensa na manifestação maior que Deus trouxe para a Terra e na expectativa que tinha sobre ela, através dos profetas, de que um Senhor de exércitos viesse com toda a honra e toda a glória, abrindo as portas de Israel, num símbolo de poder físico sobre a terra, se abatendo sobre os dominadores do povo judeu e se vingando daqueles que tinham humilhado o povo prometido, nasce uma criança num estábulo com o pai e com a mãe. E esse símbolo que parecia de uma extrema fraqueza diante da expectativa de um Messias, com todo o poder que as pessoas encararam como sendo um poder bélico, um poder militar, parecia de algo tão pueril, tão simples, sem sentido, como alguém nascido de uma mãe e de um pai tão simples, um carpinteiro e uma mulher comum, poderia, de fato, construir algo que modificasse a história humana. Qual seria o segredo para aquele momento marcar a trajetória humana e qual o impacto e importância daquele nascimento naquele contexto? Por que Deus escolheu uma família simples para manifestar o esplendor de sua glória? Essa é hoje talvez a pergunta que muitos se façam e a resposta que muitos já tenham se dado, porque por mais difícil que seja o contexto familiar, e ele é, por mais difícil que seja o contexto de estarmos juntos, e ele é, por muitas vezes nós nos odiarmos e às vezes nós nos odiamos, ao final das contas, quando tudo dá errado, quando aqueles amigos que parecem ser as pessoas que vão nos socorrer, quando aquelas pessoas lá de fora parecem que nos compreendem, ninguém mais em casa entende a gente, quando a gente está caído, é em casa que a gente encontra tudo de volta. Mesmo que a gente tenha muitos sentimentos e ressentimentos, é uma coisa comum na experiência humana, mas quando tudo dá errado, é lá para a casa do pai que a gente volta encabulado, filho pródigo, achando que não merece nem abraço, não merece comemoração, não merece nem cuidar dos porcos do pai. E toda a manifestação do Evangelho, da Gênesis ao Apocalipse, é um chamamento para a reconciliação. Hoje, na trajetória humana, nós vemos ataques profundos ao contexto familiar. Nós vivemos hoje uma sociedade totalmente voltada para um alcoolismo exagerado, em que se cultua o prazer absoluto como uma forma de expressão de juventude. É como se ser jovem hoje fosse alguém que só pudesse manifestar essa juventude se fizesse tudo o que dá na cabeça. E os pais parecendo aqueles que estão, as pessoas que impedem a felicidade. O que nós vemos dos pais que não cumprem esse papel de moer, de irritar, de aperrear, de pedir, de importunar, de vigiar, de mexer no telefone, de mexer dentro do guarda-roupa, de procurar saber com quem você não está na escola, quem é seu amigo, se lhe perturbar o tempo inteiro, lhe pedir para tirar a toalha, levantar a tampa do bidê, tudo que você imaginar, o pai e a mãe que não faz isso, depois se arrepende amargamente, porque simplesmente não cumpriu o seu papel, encontram criaturas despreparadas, educadas por um mundo doente e patológico, em processo de rota-colisão com a própria vida, se destruindo em drogas, em álcool, se perdendo na própria existência. Aqueles filhos que imaginam que existam pais que são sempre compreensíveis, que sempre os entendam, que saiba a diferença de cada um deles, que consiga mostrar o valor de cada um, estão esperando um pai e uma mãe, ou estão esperando uma família de margarina de televisão, em que todo mundo amanhece bem, todo mundo amanhece tranquilo, em que todo mundo se compreende, como se família fosse assim. Isso é uma das maiores ficções que se vendem a respeito da família. Família é um desafio de espíritos eternos que se reencontram, uns se amando mais, outros se amando menos, para que a gente possa destruir todos os buracos afetivos que a gente montou ao longo da existência. Existem pais que falham na educação dos filhos,
Sem dúvida. Existem filhos que não se fazem respeitar por seus pais ou não respeitam seus pais? Sem dúvidas. Ao final das contas, tem hora que dá vontade de sair, como a gente viu na cena das duas irmãs, e desistir, chutar o pau da barraca. Quem não já teve vontade de chutar o pau da barraca, deixar cair a lona e sair e ver no que dá? O que dá é que quando você chuta o pau da barraca, você está dentro dela e a barraca cai por cima de você. Quem já teve essa experiência de fazer isso, percebe que no final o que falta fazer é levantar tudo de novo e começar a construção da barraca, porque não tem um plano B para a família. Às vezes você pensa, não suporto esse pai. É impressionante, porque desde que se começou a estudar comportamento humano, a coisa mais comum que acontece nas chamadas constelações psicológicas é que toda vez que eu odeio um pai, eu caso com um homem igual a ele. Pior, porque pai, eu ainda tenho que tolerar e vou dormir no outro quarto, marido não. Quando eu não detesto aquela mãe, dá um jeito, eu caso com uma mulher igual àquela. Por quê? Porque Deus vai repetir a experiência até eu aprender. Então, diante de todas essas possibilidades que a gente vê, que a gente vai para um ambiente de trabalho, aquele irmão que a gente detesta, a gente vai morar lá nos Estados Unidos. Aquele irmão que a gente odeia é exatamente igual àquele colega de trabalho que a gente passa a odiar. Porque para onde a gente fugir, Deus repete a constelação familiar até ela ser resolvida. Portanto, fugir como plano B da família é um plano que não existe, é uma opção completamente vã. E tantas vezes a gente fica irritado com as obrigações, com as questões, com as imposições que os pais fazem, que são irritantes, porque é uma dinâmica entre aquelas pessoas que já estão aqui há mais tempo, que já tentaram coisas que a gente está tentando, crendo que vai dar certo, viram que não deu. A gente acha que eles estão tentando importunar a gente, impedir que a gente aconteça. E aí, por um lado, vem uma dinâmica. Por um lado, eu tenho que obedecer, porque, afinal de contas, existe uma hierarquia, existe um ordenamento espiritual de honrar teu pai e tua mãe. Mas, por outro lado, eu também tenho que tentar o meu jeito, a minha forma, porque eu tenho que ser uma outra pessoa. Essa dinâmica, ela fica o tempo inteiro operando na família. O tempo inteiro fica aquele pai e aquela mãe que quer manter as coisas como são e aqueles filhos que querem fazer que as coisas sejam diferentes. Naturalmente, essa temperatura às vezes sobe para mais e para menos. E, ora, os pais ou completamente destroem os filhos por um processo de possessão tão absoluta que os torna inviáveis, fracos, não saem para pão só, não vão para lugar nenhum só, não conseguem falar com ninguém, são completamente reprimidos, e isso é uma família patológica. Ou os filhos não respeitam absolutamente os pais, fazem tudo o que quer, os tratam como se fossem pessoas que devem servi-los, como se fossem office boys de pagador de contas, e essa família também é patológica e também não vai dar certo. Ou seja, o equilíbrio entre essas dinâmicas de pessoas que estão num casamento, muitas vezes que não está funcionando, mas que ficam por causa dos filhos. Os filhos não entendem, às vezes querem que a mãe se separe do pai, mas não entendem que daqui a pouco ela pensa, sim, quando vocês saírem, quem vai ficar comigo? É melhor esse traste aqui comigo do que eu ficar sozinha. Porque parece ser tão fácil, tira fulano, bota cicrano, e se o pai fosse Beltrano, e se meu tio fosse meu pai, e se meu avô fosse meu pai? Eu pensei isso tantas vezes na vida. Eu pensei em substituir pessoas, eu nunca pensei em me substituir, porque a gente sempre é o legal. Na família todo mundo é troncho, menos a gente. Eu podia substituir todo mundo, menos eu, porque eu era o equilibrado. Normal, isso acontece. A gente nunca consegue olhar para si com a maturidade de perceber que a gente pode ser o elemento mais complicador por uma incapacidade de convivência. Às vezes, tem famílias em que ninguém diz a verdade. Tudo fica no subentendido, nunca ninguém lava roupa suja porque não pode se dizer, porque vira uma hecatombe nuclear. Tem família que é o contrário, tudo que você pensa, você diz. Agora, você imagina quando uma pessoa é assim, casa com outra pessoa de outra família assim. Uma família em que ninguém diz nada e uma família em que todo mundo diz tudo. Fica se magoando, porque aquele que diz tudo acha normal. Aquele que não diz nada se sente agredido. E aí o que é que faz? Tem que começar a se harmonizar e aprender. Aqui começa uma nova família. Aquelas invasões daquelas sogras, daquelas mães que começam a ficar se imiscuindo na família. Aquela imaturidade de um casal que não consegue conter as crises e conta para todo mundo. A necessidade de silenciar para não ser sequestrado emocionalmente, porque quando a gente está irritado, quando a pessoa começa a gritar, eleva o tom de voz, como a gente viu aqui na cena. Se uma delas não tivesse parado de pedir socorro, a outra tinha ido embora, a outra tinha ficado com raiva, as duas tinham ficado com raiva, já se sentiam abandonadas pelo pai e pela mãe e se abandonariam mutuamente.
Porque é preciso que em algum momento uma mente lúcida silencie e espere o surto do outro, porque a gente sempre está dando uma surtadinha em casa. Normal. E quando a gente surta, que é essa agressividade, esse tom de voz exagerado, que a gente começa a dizer, não adianta, esse negócio de espírito de reencarnação, isso é conversa, isso aqui é um bando de doido, a gente questiona Deus, questiona qualquer religião que a gente tenha, a gente questiona nesse momento. É preciso que alguém silencie para que aquele indivíduo está sequestrado emocionalmente e volte o mínimo de razão. Porque quando a gente está sequestrado emocionalmente é igual quando está com pânico. Não tem motivo nenhum para estar com medo, mas está com medo. Quem já teve pânico sabe como é. Está tudo em paz, mas o coração está acelerado. Por quê? O córtex, que é racional, é interpretativo, que analisa pontualmente e toma decisão, deixa de funcionar. Simplesmente ele para. E a amígdala, que é responsável por sentimentos de medo, pavor e angústia, fica em processo de hiperatividade. Portanto, quando você está me agredindo, eu deixo de ser racional e passo a ser afetivo. E se a mesma coisa acontecer com você, são duas pessoas que não estão pensando em absolutamente nada do que estão dizendo, estão se magoando em sequência como uma metralhadora, puxando o Serasa, porque a gente conhece. Quando a gente vai brigar, a gente puxa o Serasa, daquelas coisas tristes, horríveis, que o cara contou na adolescência, que era segredo de Estado. Lembra que você fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque tudo que a gente quer é ganhar a guerra, não importa o quanto a gente ataque, não importa que armas eu utilize, não importa o que eu faça, eu preciso atacar. Porque eu quero é ganhar a guerra. E a grande questão em família é, o que você quer? Ter razão ou ter paz? A que custo essa razão vai ser estabelecida? A que custo a minha verdade vai ser estabelecida? A que ponto eu vou chegar para impregnar o outro e dizer, eu sou o único que estou certo aqui, porque você não vê o meu ponto de vista. No final, todos querem a mesma coisa. Todos querem ser amados, todos querem atenção, todos querem respeito, mas aí a pessoa pensa, mas meu pai é imaturo, ele gosta mais do meu irmão do que de mim. É incrível, isso acontece. Mas a coisa mais impressionante que eu vejo nas famílias em que isso acontece, pode ser que tenha exceção, mas desde que eu comecei a estudar sobre isso, geralmente o filho protegido é o que não dá certo. E o marcado é o que dá certo. Parece que ele se vinga. É uma vingança inconsciente. Você está protegendo fulano? Pois se prepare. Ele vai lhe dar muita dor de cabeça. E aquele filho bajulado, que o pai e a mãe dão atenção mais do que o outro lá discriminado, ele vai criando uma alternativa e vai se tornando uma pessoa viável. Aí ele vence na vida, mas fica magoado. Eu lembro que uma vez, vou contar para vocês uma história clássica dessa. Um indivíduo chegou para mim, dizendo que estava lá, porque estava muito angustiado. Na verdade, ele nem foi fazer terapia. Ele chegou e disse assim, um amigo disse, eu estou recebendo um amigo meu que é cirurgião, e ele detesta terapia, ele é neurocirurgião, então você imagina, eu digo, não, então ele é Deus, porque neurocirurgião já está no outro status, né? E ele está vindo aqui para o Nordeste, nunca veio, eu queria que você conversasse com ele. Mas se tu quer que eu converse com ele, se ele nem acredita em terapia, ele disse, não, mas converse com caridade, por caridade. Aí eu, tá bom, a gente foi para Recife receber essa deidade no aeroporto, ele veio, aí ele me apresentou, fulano, tá, ele me cumprimentou com muita alegria, qual é a sua especialidade médica? Aí eu fiz, eu sou psicólogo, aí murchou a cara assim, tipo, não é ninguém. Aí eu disse, vai ter que ser muita caridade, porque eu já estou mandando ele lá para os umbral para baixo. A gente foi lá para Recife, num restaurante, jantar e tal, e o amigo conversou e tal, e ele levou a gente para o apartamento dele, deu um jeito para ficar só. Ele foi bem objetivo comigo, olha, eu sei que o meu amigo, que é seu amigo também, está querendo que você converse comigo, mas eu vou logo dizendo, eu não acredito em terapia, esses negócios, para mim é tudo leseira, para mim é tudo neuroquímico, e eu não quero conversar sobre nada. Eu disse, nem eu, muito menos de graça, você não está pagando? Eu estou aqui como uma pessoa que você conhece o Nordeste, conhece Recife, já comeu aqui comida regional, não sei o quê. Aí ele ficou assim, você está triste, né? Eu estou meio depressivo. Já tomou o remédio? Já resolveu? Não. Por quê? Não é neuroquímico? Tomou outro, tomei. E nada, não. E mudou, nada resolve. Então é neuroquímico, tá ferrado. Então não tem nenhum remédio para te curar. Vai ficar triste. Já pensou em se matar? Já. Por que não se matou? Eu fiquei provocando o cara. Por que não se matou? Não é assim também não, mesmo. Claro, porque você não é neuroquímico. Então, se não tem remédio, amigo, se você está triste, é tão ruim, fica morre, cara, morre.
tu não é só, tu não tem mulher, ele me disse que tu não tem mulher, que ninguém gosta de tu, que tu é um cara chato. Não é verdade? É verdade. Eu acho que a única pessoa que me suporta é esse meu amigo. Eu disse também, só ele, porque nem eu, sinceramente, quando tu me recebeu no aeroporto, eu disse, que cara chato. Então, na verdade, tu faz tudo para afastar todo mundo de tu. Eu queria saber por quê. Por que você tem uma necessidade de distanciar todo mundo de você? E o que te faz infeliz hoje? Se eu disser, você vai rir. Eu digo, eu sei, eu vou rir, pode dizer. Eu comprei um apartamento, cobertura num edifício em São Paulo por 3 milhões de dólares. E no dia que eu fui para a inauguração, eu me senti o menor de todos. E eu sempre me sinto assim em todo canto. Eu disse, isso é químico? Ele disse, não sei. Disse, conta a tua infância. Ele disse, lá vem tu com Freud. Eu disse, deixa Freud. Vai falando. Porque não pode isso surgir do nada. Não pode ser neuroquímico. Para você se sentir tão menor. Certamente não é difícil, só tem uma cobertura. Né? Ele disse, então você tem um apartamento mais caro e se sentiu o menor de todos. Sim. Por quê? Porque eu me sinto assim desde criança. Eu disse, já sei. Tem a ver com um irmão teu e um pai teu. Porque é batata. Ele disse, você é médium? Eu disse, não, não precisa. É um clássico. Para você se sentir inferior, alguém tem que ter lhe feito se sentir inferior e você tem que ter feito uma outra coisa que destrói qualquer sentimento humano em família e na vida, no trabalho, no relacionamento afetivo. O que é? Quando a gente se compara com os outros, a gente se destrói. Sempre, sempre, sempre. Sempre que eu me comparo com a beleza de alguém, a inteligência de alguém, o poder de alguém, o dinheiro de alguém, tudo que eu me comparar, me destrói. Qualquer vez que eu me comparo, me destrói. O problema é que a gente começa a se comparar onde? Em casa. Caim matou Abel, desde lá o negócio desanda. Aí ele começou a me contar que quando ele nasceu, o pai já tinha tido 10 filhos. E ele depois, no final, fim de rama, como o pessoal chama na família muito grande, nasceu ele e um ano depois um irmão. Nessa família fim de rama, o pai cismou que o filho querido era aquele. E ele era o bocó, assim como ele era chamado, o idiota. E várias cenas foram se sucedendo ao longo da vida dele, e ele me narrava, em que ele se sentia inferiorizado, porque o pai sempre fazia tudo pelo irmão e nada por ele. E nessa trajetória ele foi desenvolvendo uma mágoa muito profunda, porque o pai ridicularizava constantemente ele e sempre exaltava o irmão. Ao longo da vida, ele entendeu que a única alternativa de sobreviver esse pai era se distanciando dele. E ele contou algumas cenas. Se você não consegue relacionar isso à tua vida hoje, não consigo relacionar. Mas tem toda a relação, porque toda vez que você vê uma figura de autoridade, você lembra do seu pai. E você certamente deve ter uma relação péssima com todos os seus chefes ao longo das residências médicas. Péssima. E toda vez que você vê alguém que é igual a você, um irmão, você se sente inferior a essa pessoa. E você deve se dar mal com todos os médicos que você conhece, com certeza. Mas qualquer pessoa que você julgue que está abaixo de você, você se dá bem. Você eu me dou bem com as pessoas que eu julgo que estão abaixo de mim. Porque você criou um estereótipo mental. Quem é igual a mim é igual ao meu irmão, eu sou menor do que o meu irmão. Quem está acima de mim é igual ao meu pai, eu tenho que odiar, porque foi a pessoa que me fez se sentir menor do que quem era igual a mim, que é igual ao meu irmão. É equação psicológica. Se você não resolver, você vai ficar num ciclo vicioso o tempo todo. O tempo todo. Ele disse, o que é que eu faço? Me conta o que foi que você fez, porque você criou uma alternativa. Ele disse, o sonho do meu pai era ser médico. Olha que interessante. Quem virou médico? Ele. Como o pai não conseguiu ser médico, quem ele queria que fosse médico? O filho querido. Quem virou médico? O filho odiado. Percebe a dinâmica? Porque assim, é um objetivo inconsciente. Eu vou mostrar que eu vou ser o que ele disse que eu não vou ser. E o que meu irmão foi programado para ser, não vai ser. Mas acontece que ficou a mágoa. Ele venceu materialmente, mas psicologicamente estava derrotado, desestruturado. Eu disse, a única forma de você resolver isso é uma coisa que é bem complicada de ser feito. É uma coisa que as pessoas têm uma rejeição profunda. Elas já dizem que é impossível, mas quando é feito, é completamente libertador. Ele disse o que é. Você precisa perdoar essas duas criaturas. Porque você não pode perdoar ninguém do futuro. Porque eles são só reproduções dessas pessoas do passado. Como é que eu vou perdoar um homem de 80 e tantos anos que é um caduco? Esse meu irmão mora nos Estados Unidos e tem mais notícias. Você vai fazer uma reconstrução da imagem desse seu pai e desse seu irmão. Como? Você vai conversar com seus outros 10 irmãos que nasceram antes de você para saber como eles vivenciaram essa relação com esse pai, porque ele deve ter feito isso com outros. E eu comecei a me comunicar com ele. Na época não tinha Skype, era por e-mail.
E ele disse, ele ia, tudo que eu pedi ele fazia. Ele começou a conversar com esses irmãos e percebeu que todos tinham umas queixas desse pai. Cada um, em algum momento, achou que um pai gostava mais de um do que de outro. Naquela família de 3 filhos, o filho mais velho eu chamo de a experiência, tudo é com ele, tudo é testado nele, o que dá errado vai sendo modificado. O do meio é o carente, ninguém me ama, ninguém adora, ninguém quer bem. E o que vem depois não obedece absolutamente ninguém. É o clássico da família de 3 filhos. Vem para quebrar todas as regras. Pode ser que haja uma modificação e o filho mais velho ocupa o lugar do filho do meio, mas sempre tem o carente, mamãe não gosta de mim, nem papai gosta de mim. Tem o que não obedece ninguém e eu tenho que achar que é tudo só para mim. Todas as regras são comigo. Com meu irmão, a senhora não fez isso. Natural de um processo familiar. Nesse processo, ele começou a reconstrução dessa imagem. Eu disse, você fez medicina para se vingar do seu pai. E hoje, como é que seu pai vive? Ele depende de mim para tudo. E como é que você faz? Você dá uma pensão para ele? Não. Ele liga uma vez por mês para mim. Aí eu faço, me narra como essa ligação acontece, em detalhes. Ele liga para mim e eu faço, quanto é? Ele nem escuta o pai. Aí o pai diz quanto é, ele, tá bom, vou depositar, e desliga. Eu disse, sabe por que você faz isso? Para se vingar. Você espera seu pai ligar de forma humilhante, com mais de 80 anos, para dizer para ele, com seu tom de voz, aquele bocó é quem te sustenta, velho otário. Não é assim? E isso não lhe faz feliz. Isso não lhe faz feliz. Isso lhe dá uma sensação de vazio, porque você está devolvendo na mesma moeda. E não é assim que a gente lida com o universo. E como é que eu faço? Repense. Quem foi seu pai? Ele foi buscar quem foi aquele pai. Eu lembro da música de Renato Russo. Você diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, mas isso é um absurdo porque eles são crianças, como você. O que você vai ser quando você crescer, porque somos todos almas em processos evolutivos. Então, quando a gente volta para a história dos nossos pais, descobrem que eles tiveram pais que também traumatizaram eles. Que eles tiveram uma vida pior do que a nossa, que foi muito mais difícil, foi muito mais ferração na cabeça e que ainda assim, apesar de tudo que passaram, estão tentando dar o que podem. Aí você reconfigura na cabeça, peraí, aquele algoz um dia foi uma criança que foi vítima de um pai pior do que ele tem sido para mim. Então o que ele dá é muito perto do que ele teve. Na verdade, meu pai está tirando leite de pedra. Quando ele foi a trajetória daquele pai, descobriu coisas tão trágicas na educação daquele pai que ele percebeu que ele apenas por um processo automático reproduzia tudo o que ele recebeu de desamor, de desrespeito, de desesperança. Naquele momento, eu disse, você precisa resgatar o seu irmão agora. O irmão tinha virado peão de obra nos Estados Unidos. Olha que irônico. O que era para ser médico era peão de obra. E o que era para ser o peão de obra era o médico. O irmão foi para os Estados Unidos e ele conseguiu entrar em contato com o irmão através de um outro, ligou para ele. E o irmão, surpreso, perguntou o que é que ele queria. Ele disse, eu queria resolver com você o ódio que eu sinto por você. Se você tem que ser autêntico com ele. Diga por que você está ligando. Ele disse, e eu lhe odeio também. Eu disse, o problema é que você me odeia e eu lhe odeio não porque a gente se odeia, mas porque o meu pai, na ingenuidade dele, na ignorância dele, passou a vida inteira jogando eu contra você. E a gente tem que resolver essa pendenga. E ele disse, como? Qual o seu sonho? Meu sonho era ter virado um profissional como você, ganhar bem, viver bem. Mas meu pai fazia tudo o que eu queria, me deixou dirigir cedo, eu comecei a me envolver com vaquejada, com cachaça, e hoje sou um cara sem futuro. E por que você foi morar nos Estados Unidos? Olha a resposta que ele não esperava. Porque foi tão vergonhoso ver sua vitória que eu precisei ficar longe do seu sucesso. Olha o que é o núcleo familiar. Eu fugi para não ver o seu sucesso. E ele disse, eu passei a vida fugindo do seu sucesso que o papai dizia que você tinha. Então vamos apaziguar? Vamos resolver? Vamos construir um novo laço a partir de agora? E começou a se estabelecer alguns planos. O primeiro plano que eu estabeleci com ele foi que, a partir daquele momento, ele daria uma pensão boa ao pai dele, sem obrigar o pai a todo mês pedir o dinheiro e cuidar do pai dele, porque era uma forma de fazer diferente. Porque ele entendia o pai não como um algoz, mas quando ele descobriu a história que o pai tinha,
ele viu o pai como uma vítima, que deu o que pôde. E é assim que a gente faz. O irmão, ele trouxe para o Brasil, teve uma conversa muito mais dura, eles chegaram a brigar os dois. E hoje, vocês não sabem o que aconteceu. Isso aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Duvido vocês dizerem o final dessa história. Ganha um livro, Santana, se é o final da história. Pode ser o final da história. Quando ele voltou para o Brasil, o irmão disse: só tem uma forma da gente se reconciliar, é a gente se amar. E eu tenho uma proposta para você, que é: fique morando comigo aqui em São Paulo, no meu apartamento, eu moro só, ninguém gosta de mim. Você está querendo me perdoar, eu estou querendo lhe perdoar, a gente está querendo reconstruir. Qual é o seu sonho? O meu sonho é ser médico. Pois eu vou lhe fazer médico. Eu vou pagar um cursinho, vou pagar uma faculdade, e hoje os dois operam juntos. Porque em algum momento alguém decidiu que não era mais tempo de ressentimento, de encontrar culpado, de acusar, e apenas refazer o caminho. Toda vez que você quer encontrar culpados, você encontra quem acusar. Quando você acusa, você se justifica. Aí você diz: está vendo? A culpa não é minha, está dando errado por causa dele, por causa dela, por causa do meu irmão, por causa do meu avô, por causa do amarrado, alguém que se suicidou, alguém que era alcoólatra. Você vai sempre encontrar culpado. E quando você encontra culpado, você não avança. Você paralisa a vida. Quando você para de encontrar culpados e diz assim: é isso que eu tenho, são essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Eu sou isso também para elas, é o máximo que eu posso fazer. O que é que eu posso construir com isso que eu tenho? Sem fantasia, sem a esposa idealizada, sem o pai idealizado, sem o filho idealizado, sem comparar filhos com filhos, que isso destrói qualquer criança. Um é mais estudioso, o outro não é. Ponto. Parabéns. Não significa que o mais estudioso vai dar certo e o outro não vai. Isso é uma piada. Tem gente que é um estudante medíocre durante todo o colégio, quando vai trabalhar, vira um sucesso. Tem gente que é um estudante CDF durante toda a escola, quando vai trabalhar, é um medíocre. Porque a vida surpreende o tempo inteiro. Criar estereótipos para medir pessoas é uma forma de torturar filhos, de torturar pais, de torturar relacionamentos. Se comparar com as pessoas é uma forma de se destruir, se desconstruir e se sentir inferiorizado e menor. Deus quer que a gente seja autêntico como a gente é. Não tem ninguém igual a gente. O DNA é igual? Não. A polegar é igual? Não. A íris de olho é igual? Não. Então a coisa mais ridícula que pode ser numa mente humana é querer imitar outro. Nós temos que ser quem somos. É o que tem para agora no projeto de Deus. Nós já fomos tantas coisas em outras vidas, já tivemos poder, beleza, tudo. A gente já usou mal tudo isso. E cada encarnação tem objetivos de aprendizado. Então o foco tem que ser o que eu tenho para agora. O que eu vou fazer agora. No momento que eu paro de procurar lá fora os recursos que eu imaginava que só lá fora estava, eu começo a perceber que tem aqui dentro. E ao invés de encontrar culpados, ao invés de apontar dedos, eu começo a buscar recursos em mim. E esse processo reconstrói as possibilidades. Porque quando não depende mais dos outros, quando não é mais por causa do meu pai, da minha mãe, do governo, enfim, de tudo que eu posso encontrar como culpado, volta para mim, por um lado é angustiante, porque se eu não tenho mais culpados, agora a culpa é minha. E é angustiante, dá medo. É melhor continuar tendo alguém para apontar. Mas se não, por um outro lado, se voltou para mim, se está na minha mão, eu posso até me sentir fraco. Eu posso achar até que eu não tenho condição, mas se está na minha mão, a partir de agora, com as forças que eu tiver, eu vou começar a mudar o jogo. Eu vou começar a mudar, porque depende de escolhas que eu estou fazendo. As pessoas vão continuar difíceis ao meu redor? Vão. A minha família vai continuar tendo problema? Vai. É somente a minha? Não. Se a gente fizesse hoje uma experiência de abrir esse microfone para cada um aqui ver dar um depoimento do que é que vive, ia ser um chororô triste. Ao mesmo tempo ia ser alentador, porque a gente ia ver, meu Deus, tem coisas piores do que eu passo e as pessoas enfrentam. Não existe gente
Ninguém no mundo de hoje, um planeta em transição, regurgitando de angústia coletiva e individual, não tem gente zen, não tem gente feliz, tem gente fingindo, tem gente metendo cachaça o final de semana inteiro para escassar a vida desgraçada que tem. Tem gente se drogando tudo para esquecer a vida miserável que escolheu. Poucas pessoas aguentam no cru a vida como ela é, porque ninguém enganou dizendo que a gente está aqui na Ilha de Caras. É um planeta difícil, que a doutrina espírita diz, mundo de expiações e provas, já dizia, o mundo jaz no maligno. E tem gente que acha que está aqui de férias. Tá não. Mas apesar disso, se é tão hostil o ambiente planetário, existe tanta competição, tanta concorrência, tanta comparação, tanta destruição, tanto desvio, tanta queda, tanta mortandade, um lugar que é desafiador e que é difícil continua a ser o único porto seguro, com toda a loucura que nos recebe sempre que tudo dá errado, com oportunidade de refazimento. Mesmo que a gente escute, eu sabia que ia dar errado, eu não falei para você que ia dar errado. Mesmo que a gente escute essa ironiazinha, é quem recebe no final. Seja por força da lei, você não pode abandonar o incapaz, seja por força da pressão psicológica de que você não vai fazer isso para não ir para o inferno, para ir para um umbral, seja lá o que for, as famílias, elas continuam sendo o lugar onde tudo pode de fato acontecer. Pessoas que a gente imaginava jamais perdoar, hoje não imaginamos mais como conviver sem. E pessoas que a gente não suportava ouvir a voz, de tanto que cobrou, de tanto que importunou, no dia que calou, o que a gente mais queria era ouvir a voz de novo. Muita paz e que a família de vocês, de todos nós, sem fantasia, seja o desafio a ser vencido para conquistarmos um mundo novo.